Bob Fernandes. O alvo sempre foi Lula. Assista. Bob Fernandes, no programa de hoje do seu canal do YouTube, passa em revista o caso Lava Jato após as revelações do The Intercept. E conclui: existe no Brasil um moralismo de viseira, que só enxerga o que quer. Bob vai recordando, um a um, os momentos escandalosos da operação, aos quais a imprensa brasileira não deu atenção ou minimizou, em nome do combate à corrupção. Nada importava, o importante era chegar ao alvo. E o alvo, desde sempre, diz Bob, sempre foi Lula. Caíram as máscaras, que nem escondiam muito. Não enxergava quem não tinha como ver, ou os que foram são cúmplices por ação ou omissão. Exposta pelo site The Intercept a primeira porção das vísceras da Lava Jato. O site avisa ter em seu poder mensagens privadas, gravações em áudio, vídeos, fotos, documentos judiciais, etc. Tem 2 anos de conversas de Moro e Dallagnol no aplicativo Telegram, de 2015 a 2017. Tem também o conteúdo dos chats de procuradores da Lava Jato. Material para um livro de 1.700 páginas, informam. Glenn Greenwald é um dos fundadores do The Intercept. Glenn ganhou o Pulitzer, o grande prêmio do jornalismo nos Estados Unidos, por divulgar os segredos da espionagem e escutas feitas pela NSA nos Estados Unidos e mundo afora. Escândalo aquele vazado por Edward Snowden. O que se lê agora nas conversas publicadas pelo site The Intercept? Que Moro, Dallagnol, procuradores e também setores da Polícia Federal e do TRF4 agiram com solar motivação política. Objetivo central e fundamental: prender Lula de qualquer maneira. Por isso, agora, o Midião tem noticiado o escândalo despejando informações sem contextualizá-las, explicá-las, despejando, minimizando e com ressalvas e justificativas em favor dos seus parças, Moro e Dallagnol. Do pouco já publicado em alguns dos seus capítulos decisivos, revela-se uma farsa a jato, a célebre operação, que culminaria com Bolsonaro eleito e Moro seu super-ministro. Farsa porque o Código de Ética da Magistratura, dos juízes, portanto, determina em seu primeiro artigo atuar norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade e do segredo profissional. Determina também o que deve ser um juiz imparcial, o que busca nas provas a verdade dos fatos com objetividade e fundamento. Para isso, um juiz deve, aspas, manter equidistância das partes, evitar todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Cartão vermelho logo na saída. De posse do que tem e de muito do que ainda publicará, o site diz: as 3 reportagens revelam comportamentos antiéticos do juiz Moro, Dallagnol e companhia e transgressões. Vamos a exemplos. 28 de setembro passado, há 3 semanas do segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Lewandowski, ministro do Supremo, liberou entrevista com Lula para a Folha de São Paulo. Desespero em Curitiba. E troca de mensagens entre procuradores e procuradoras, com claríssimas declarações político-partidárias. A procuradora Laura Tessler escreve: que piada, revoltante, lá vai o cara fazer palanque na cadeia, um verdadeiro circo. Depois de Mônica Bergamo, por isonomia devem vir outros jornalistas. Outra procuradora, Isabel Groba, escreve com muitas exclamações: mafiosos.
Laura Tessler escancara o que deixava os procuradores de Curitiba tão preocupados. Diz ela: sei lá, mas uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad. Que crime terrível, né? Eleger o Haddad. Se isso não é o Ministério Público mostrando partidarismo e fazendo política, o que seria? Talvez o diálogo seguinte, entre Dallagnol e uma pessoa identificada como Carol PGR. No lamento pela terrível possibilidade de Lula ser entrevistado, Carol inicia: Deltan, meu amigo, toda a solidariedade do mundo a você nesse episódio. Estamos num trem desgovernado e não sei o que nos espera. Ando muito preocupada com a possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que um milagre nos salve. Dallagnol agradece e recomenda: reza sim, precisamos como país. O Brasil foi salvo pelo partido que se autodenomina O Novo, que pediu e foi atendido pelo novíssimo ministro Fux. Não teve entrevista. Cancelada entrevista. Entrevistas só sairiam neste ano, com o bolsonarismo e tudo mais já no comando. Entrevista da Folha de São Paulo e El País, feita com a Polícia Federal em Curitiba, tentando melar, montar uma entrevista coletiva. Enfiaria entrevistadores do jornalismo amigo, para assim impedir Lula de dizer o que tinha e tem a dizer. Não deu certo. Folha e El País fizeram. Lula sempre foi o alvo, desde muito antes. A 5 de novembro de 2012 já era possível afirmar: no Supremo há quem não esconda, Lula é o alvo. Havia e há um outro grande alvo. Esse alvo é Lula. No Supremo há quem não esconda esse desejo em conversas reservadas. Tudo sempre esteve claro. Era possível ver e dizer. Essa expressão golpe, ela na verdade é uma armadilha, porque ela reduz e encaixota num debate que é jurídico, técnico e binário, algo que, no meu entender, é uma grande farsa. A opção por investigar e expor apenas uma parte do sistema era um erro grave. Quando todos fossem expostos, o que era inevitável e aconteceu, viveríamos decepção, desencanto, desalento e indiferença. Quando o debate não acontece às claras, à esquerda e à direita, o que sobra, o que prevalece é a escuridão. Isso foi há 5 anos. Chegamos à escuridão. O Intercept mostra Moro, muito além do que deve um juiz, pedia a Dallagnol para mudar e antecipar operações. Moro, o juiz, cobrava Dallagnol, que prestava serviços e explicações. Moro, aquele que via Paulo Guedes, Bolsonaro convidou para o ministério ainda em meio à eleição presidencial. Glenn Greenwald antecipa um dos vários próximos capítulos do Intercept. Temos mais material envolvendo o papel de Moro na Lava Jato, mostrando que ele é um chefe da força-tarefa, que criou estratégias para botar Lula e outras pessoas na prisão e atuou quase como um procurador e não como juiz que era. Glenn diz ter conversas ainda não reveladas sobre Moro, pensando na possibilidade de aceitar a oferta de Bolsonaro para ser ministro caso Bolsonaro ganhasse a eleição. Bingo! The Intercept afirma: o Moro juiz atuou de forma secreta e antiética com os procuradores para ajudar a montar a operação contra Lula. O desembargador Alfredo Atier é presidente da Academia Paulista de Direito. A Maria Carolina Trevisan Atier disse: o caso é extremamente grave.
coloca o sistema judiciário em descrédito no Brasil e no mundo. Não é uma questão moral, mas jurídica. O sistema jurídico se corrompe quando o princípio do juiz natural é quebrado, ensina Atié. Dallagnol e procuradores agora serão investigados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Veremos no que vai dar. Lula foi condenado e preso pelo caso do tal triplex de frente para o mar no Guarujá. Na sentença de Moro, confirmada pelo TRF4, aquela do ato de ofício indeterminado, o triplex foi peça fundamental. O Intercept revela como matéria de jornal foi central na denúncia que Dallagnol entregaria ao juiz. Matéria que, sem mencionar triplex algum, falava sobre uma cota de apartamento comprada junto à Bancop em 2005. E mais, o tal apartamento mencionado não ficaria em frente ao mar, como dito, e sim no prédio de trás. Ministério Público de São Paulo e do Paraná disputavam esse caso. O Paraná forçava a barra para montar uma relação entre o imóvel no Guarujá e a corrupção na Petrobras, e assim ter o Lula em seu poder. O MP de São Paulo escancarou algo que mídias há uma década então sedentas pela cabeça de Lula e PT não fuçaram, fingiram não ver. Deixaram para lá o que estava relatado pelo Ministério Público paulista. Aspas. Em 2009 e 2010 não se falava de escândalo na Petrobras. E em 2005, quando o casal Lula-Marisa começou a pagar pela cota parte do imóvel, não havia qualquer indicação do escândalo do Petrolão. Encerrava, assim, o MP paulista. Não é possível presumir genericamente que tudo tenha partido de corrupção na estatal envolvendo desvios de recursos federais. Há 4 dias daquele seu espetaculoso PowerPoint, o próprio Dallagnol tinha dúvidas sobre a relação entre o caso Petrobras, corrupção e Lula. Na sexta-feira, 9 de setembro de 2016, às 21h36, Dallagnol escreveu: falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal e indícios frágeis. Então é o item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. Mas tudo foi resolvido no dia seguinte, o sábado. Alguém encontrou uma reportagem do Globo sobre as cotas do apartamento no Guarujá, etc. Reação de Dallagnol diante de tamanha e decisiva prova. Tesão demais essa matéria do Globo 2010. Vou dar um beijo em quem de vocês achou isso. A matéria não mencionava OAS ou Petrobras. Relatava que a falência da cooperativa Bancop, responsável pela obra, poderia fazer o casal Lula perder o imóvel. Mas bastou para Dallagnol montar o show do PowerPoint e para depois Lula ser condenado a 12 anos e tanto de prisão. Não sem o presidente do TRF4, Thompson Flores, pré-julgar Lula 6 meses antes do tribunal TRF4 confirmar a sentença. Disse Thompson sobre a sentença de Moro: tecnicamente irrepreensível, fez exame minucioso e irretocável da prova dos autos e vai entrar para a história do Brasil. De fato, entrou. Sobre essa sentença irrepreensível, Flores disse também: não li a prova dos autos. Bem, isso já diz tudo.
O mesmo Thompson Flores, a propósito, deverá ser o juiz do TRF4 a julgar o caso do sítio de Atibaia. É o que informou Bernardo de Melo Franco no Globo, citando o portal Gaúcha Zero Hora. A propósito desse tribunal, o Intercept relata o dito pelo advogado Antônio Sérgio Pitombo, que já defendeu Bolsonaro. Aspas. O ponto sobre Lava Jato nunca foi o juiz Moro, mas o TRF4 nunca corrigir o juiz Moro. Parecia haver um pacto ideológico entre o tribunal e o juiz. O tribunal achava bonito aquilo, diz Pitombo. O relator dos processos Lava Jato no TRF4 é João Pedro Gebran Neto, que tem sido citado por suposto convite de Bolsonaro para a futura vaga no Supremo Tribunal. O Intercept afirma: Gebran Neto é amigo pessoal de Moro e, via de regra, se alinhava ao agora ministro em suas sentenças. Resumo dessa ópera político-jurídico-midiática messiânica. O Brasil precisava ser salvo das garras terríveis de Haddad, PT e Lula. Para isso, aquilo vale tudo. Tudo sempre esteve nos computadores e dados das empreiteiras, sobre quem e o que investigar, condenar e prender ou não, ver ou não ver, sempre foi escolha política óbvia da Lava Jato. Sempre foi visível e possível dizer isto. Infelizmente, por não muitos dos que têm o dever de dizer. O moralismo de viseiras só enxerga o que quer, a dimensão do cinismo, as ilegalidades, hipocrisia, irresponsabilidade, o crime cometido contra o país, até se chegar a esse hospício coalhado de milícias, é de uma monstruosidade incomensurável.